Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a Palavra de Deus. Vamos meditar hoje em Provérbios capítulo 12 e extrair alguns segredos para uma vida abençoada e feliz. O versículo 1 nos fala sobre disciplina. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Algumas versões dizem que o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a correção é um bruto. Este versículo nos ensina que para tudo nesta vida é fundamental ter disciplina. Sem disciplina, você não alcança os resultados que vão trazer felicidade para a sua vida. Muitas pessoas ficam com os seus pensamentos sem uma direção. Antes de você começar a fazer qualquer coisa, você precisa buscar iluminação nos seus pensamentos. Você precisa ter clareza dos seus objetivos. Que objetivos você deve definir para a sua vida? Objetivo número 1, um objetivo espiritual. Estabelecer um relacionamento com Deus, conversar com Deus, dedicar todos os dias um tempo para a leitura da sua palavra, para que você possa entender a vontade de Deus para a sua vida. Objetivo número 2, buscar uma atividade que você vai fazer para a sociedade. Buscar um trabalho, uma profissão, buscar um negócio em que você possa colaborar usando o seu tempo, prestando um serviço, criando algum produto, inventando alguma coisa que venha servir como a solução para alguma situação que as pessoas precisam. Com relação à sua decisão quanto à profissão, você pode escolher trabalhar como empregado ou ser dono do seu próprio negócio. As palavras da Bíblia orientam que você procure desenvolver as suas habilidades e procure ser dono do seu próprio negócio. Objetivo número 3, buscar uma família. Se você está solteiro em uma certa idade, você precisa procurar alguém com quem você vai construir uma casa, uma família. Nessa busca por encontrar alguém, você precisa sentar-se e anotar em um papel quais são as características, os valores que você está buscando em uma pessoa e que você consegue projetar num período de 5, 10, 20 anos que você vai crescer junto com essa pessoa e vai se realizar como família. Objetivo número 4, se você já tem família, você precisa dedicar um bom tempo para conversar com o seu marido, com a sua esposa e para cuidar dos seus filhos. Você deve prestar atenção em cuidar da sua família. Muitas pessoas nos dias atuais estão gastando seu tempo com a rede social. O marido fica vendo a rede social, a mulher fica vendo a rede social e dizem para os filhos: fiquem vendo rede social. A rede social é um ambiente. E se você não conversa com o seu cônjuge e com os seus filhos sobre o que está sendo acessado, você pode estar colocando em risco a vida dos seus filhos. Existem muitos criminosos e pessoas mal intencionadas que criam estratégias para atacar adolescentes, crianças, jovens e também homens e mulheres, apresentando propostas para o mal. Você precisa prestar atenção naquilo que você acessa para que você cuide da sua vida. Ponto número 5, você precisa cuidar das suas finanças. Se você trabalhar durante 30 anos com anotação na carteira, recebendo um salário mínimo, lá na frente você estará com 60, 65 anos.
e você se aposentará recebendo um salário mínimo. Será que um salário mínimo que vai ser pago pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS, é suficiente para que você cubra todos os seus gastos e as suas despesas? É por essa razão que Provérbios ensina em muitos versículos que você deve ser diligente, buscar desenvolver as suas habilidades para que você possa crescer profissionalmente e ao longo dos anos aumentar a sua remuneração. Aumentando a sua remuneração, você precisa se preocupar com o objetivo número 6, fazer um investimento. Aplicações em que você possa investir e no futuro você tenha um rendimento. Comprar imóveis para que você possa alugar pode ser uma alternativa para que você tenha uma renda sem que você precise estar ali trabalhando. Pensar nisso é algo importante para a sua segurança. Objetivo número 7. Você deve se preocupar com a sua vida social. Qual trabalho voluntário você pode fazer para alguém? O trabalho voluntário deve ser feito depois que você se preocupou com esses pontos que foram referidos anteriormente. Se você ainda não tem esses pontos, cuide primeiro de você mesmo, da sua família, dos seus negócios, para que você tenha estrutura e força para que possa realizar o trabalho junto à vida social, de se preocupar com outras pessoas, transbordando aquilo que você já tem recebido. Você precisa transbordar, ou seja, alguma coisa que você já tem como certo para você. Então aqui nós falamos sobre 7 pontos com o objetivo de dizer que você precisa pensar a respeito de uma disciplina, colocar essa disciplina na sua vida. Como nós falamos aqui, cada um dos pontos exige conhecimento. O espiritual, conhecimento em oração e conhecimento da palavra. A questão da vida profissional, você precisa buscar conhecimentos e se lançar em várias profissões, trabalhos e testes para que você consiga realizar o seu crescimento. Com relação à sua vida familiar, você precisa se dispor a dar atenção à sua família. Em tudo você precisa ter conhecimento. Agora, quem aborrece a correção é um bruto. Um bruto é aquele que não tem condições de conversar. Você conversa com um bruto e muitas vezes ele diz: eu já sei de tudo. A esposa pede para que o marido lhe ajude em alguma coisa e ele fala: eu já estou cansado. Ele não quer saber. O filho pede muitas vezes uma orientação e ele fala: pergunte ao professor, se vire, veja aí como que você vai fazer. Mesmo que você não saiba como ajudar o seu filho ou a sua filha, você pode procurar alguma pessoa que você conhece, que pode ser seu amigo ou sua amiga, a quem você pode pedir ajuda. Sempre há uma solução quando você se coloca à disposição para resolver as situações. Ame a correção, ame a disciplina. Coloque uma disciplina diária para que você alcance resultados e objetivos no longo prazo. Não viva pensando apenas no hoje. É claro que você deve ter a sua confiança em Deus, você deve se preocupar com as atividades que você faz hoje, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo, mas ao mesmo tempo em que você sabe que você depende de Deus para ter o fôlego de vida todos os dias, você precisa estar atento, criando projetos, elaborando projetos. Se Deus te chamar antes de você realizá-los,
Você viveu a sua vida todos os dias sabendo o que você estava fazendo, cumprindo um propósito para alcançar um objetivo na sua vida. Versículo 2 fala que o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O que é o favor do Senhor? O favor do Senhor é uma dimensão onde você recebe vida longa, riquezas e honra. De onde nós extraímos essas informações? Aqui de Provérbios, capítulo 3. Veja, Provérbios, capítulo 3, está escrito aqui: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. O versículo 1 está dizendo que você deve buscar conhecer os mandamentos de Deus e cumpri-los, porque assim você vai ter aumento de dias, longevidade, e você vai ter anos de vida e paz. As pessoas podem ter longevidade, mas podem ter muitos anos de sofrimento. Mas a promessa de quem alcança o favor do Senhor é que ele vai ter longevidade e também vai ter anos de vida abundante e de paz. No mesmo capítulo 3, no versículo 16, nós vemos aqui: aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Esse versículo 16 está falando que quem adquire a sabedoria encontra a vida, encontra longevidade e encontra também riquezas e honra. Então é esse capítulo 3 que nos fala a respeito do favor do Senhor. Você alcança o favor do Senhor quando você é um homem de bem. Vamos voltar aqui para o capítulo 12, no versículo 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, alcançará longevidade, riquezas e honra, e vida abundante com paz. Mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. Aquele que pensa em fazer o mal será condenado. Será condenado em razão da lei da semeadura. Neste próprio capítulo 12, no versículo 14, nós vemos isso. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Então o versículo 14 nos fala na parte B: o que você fizer, você certamente receberá. Na primeira parte do versículo 14, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Se falar palavras boas, se tiver sabedoria para trazer informações, conselhos, recomendações para o bem, se fartará de bem. Se abrir a boca para dizer palavras tortuosas, para caluniar, injuriar, difamar, xingar pessoas, ou para falar tolices, também se fartará daquilo que é mal. Porque aquilo que cada um fizer é aquilo que cada um vai receber. Por essa razão, é muito importante prestar atenção nas decisões que você vai tomar. Se você vai decidir ser ímpio ou se você vai decidir ser justo. E a partir do versículo 3, nós vemos que existe sempre uma relação entre o ímpio e o justo. Vamos começar a ver essa relação aqui no capítulo 12. O versículo 3. O homem não se estabelecerá pela impiedade, ou seja, aquele que é ímpio não vai conseguir se firmar, mas a raiz dos justos não será removida. Por outro lado, o justo, quando ele começar um negócio, quando ele começa um trabalho, quando ele inicia uma família, quando ele inicia o relacionamento com Deus, a raiz do justo não será removida. Tudo que o justo fizer
por ele plantar as coisas de maneira correta, vai prosperar. Pode até não crescer tão rápido, mas com certeza a raiz não será removida. Versículo 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio são engano. Então, o justo pensa em fazer as coisas corretas. Ele nunca vai deixar um mau pensamento tomar conta dele. Agora, o ímpio, ele só pensa no mal, automaticamente os conselhos que ele tem para dar são conselhos enganosos. No versículo 6, nós vemos sobre as palavras do ímpio e as palavras dos justos. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue. São para enganarem pessoas, mas a boca dos retos os livrará. Os que são justos, os que são retos, falam apenas palavras de verdade. E quando eles estão falando as palavras da verdade, as pessoas que os escutam, percebendo que eles estão caminhando de forma justa, os abençoam, os orientam para o caminho certo. Ainda sobre a questão das palavras, o versículo 13 fala que o laço do ímpio está na transgressão dos lábios. Em outras palavras, o ímpio, ele arma um laço para as pessoas usando os seus lábios para falar coisas enganosas, para dizer coisas que enganam os outros. Mas o justo sairá da angústia. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, também significa que o ímpio, quando ele começa a transgredir e enganar e falar aquilo que é enganoso, ele arma uma cilada para ele próprio. Porque quando ele fala alguma coisa e depois ele é descoberto como mentiroso, como alguém que estava querendo praticar um estelionato, ou como alguém que estava sendo enganoso, ele recebe o devido castigo. Ele cai no seu próprio laço, na sua própria armadilha. Agora, o justo sairá da angústia. Por quê? O justo vai falar sempre aquilo que é certo. E todo o mal entendido em que ele poderia cair, que poderia lhe gerar angústia, ele sabe o que dizer para escapar. Ele vai falar a verdade e vai sair da situação. Versículo 17, 18 e 19. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. A pessoa justa fala a verdade. O ímpio age como falsa testemunha para enganar. 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada. Esses são os ímpios. A boca deles serve para ferir, machucar, diminuir, menosprezar, desprezar, ridicularizar, zombar, escarnecer das outras pessoas. Agora, a língua dos sábios é a saúde. Os sábios, os justos, eles usam as palavras para fortalecer, renovar, avivar, animar, despertar as pessoas para novos projetos. Você precisa escolher os amigos com quem você tem andado. Se você anda com pessoas que vivem falando palavras negativas, quando você fala, vou abrir um negócio, e isso não vai dar certo, fuja dessa pessoa porque ela está usando as palavras para derrubar o seu projeto. Ande com pessoas que têm a língua dos sábios. Alguém que vai dizer como você vai abrir. Então você vai dizer como você vai abrir e ele vai dizer esse e esse ponto estão ótimos, mas esse e esse precisam ser corrigidos e melhorados. São pessoas que têm palavras para ajudá-lo. 19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento.
Então, o versículo 19 está falando: seja justo, falando sempre a verdade, você permanecerá. Não vale a pena caminhar na trilha dos ímpios que usam a língua para mentir, porque a mentira acaba sendo descoberta. Ainda falando a respeito das palavras, os versículos 22 e 23 dizem: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Além de você ser pego de maneira rápida, porque você vai ser descoberto, ainda você desonra a Deus sendo mentiroso. Porque quando você mente para alguém, você mostra que você está preocupado apenas com o seu interesse. E o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a você mesmo. E você não gostaria que alguém lhe contasse uma mentira. Então você não deveria contar uma mentira para o próximo. Pois se você estivesse no lugar dele, sendo enganado, você não gostaria. Então quando você mente para alguém, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, porque você mostra que você não respeita e não ama o próximo. Mas os que agem fielmente são o seu deleite. Quando você é justo e é fiel com o seu próximo, você mostra respeito, consideração, amor, afeto, consideração pelo próximo. E isso agrada a Deus. E o versículo 23 fala que o homem avisado encobre o conhecimento. Ou seja, o homem que é inteligente, ele não abre a boca para ficar revelando tudo o que ele sabe. Até porque você não deve falar coisas sábias para aqueles que são tolos. Eles não querem lhe ouvir. Eles não querem que você diga nada para eles. O tolo já sabe tudo. Se você quiser ensinar um tolo, ele vai provavelmente se irritar com você, porque ele não quer ouvir o conselho sábio. Ele simplesmente quer continuar sendo tolo. Por isso que a parte B do versículo 23 fala: mas o coração dos tolos proclama, ou seja, divulga, anuncia a estultícia. Estultícia significa tolice. O coração dos tolos fala a respeito de tolices, declara coisas tolas, divulga coisas que não são inteligentes. Mas o tolo não se importa com isso. Ele acredita naquilo que ele fala. E ele continua sendo tolo. E ele despreza que o sábio fale alguma coisa para ele. Por isso que o homem que é justo, que é atento, ele encobre o conhecimento para verificar se ele vai falar ou não. Se ele percebe que a sua fala é importante para livrar uma outra pessoa que está inocente e que está buscando conhecimento, então ele vai falar. Mas quando ele percebe que a pessoa é tola e que se ele falar alguma coisa a pessoa se voltará contra ele, ele não vai falar. Então, sobre usar as palavras, você precisa prestar atenção em relação ao que você fala. Fale sempre a verdade, não minta. Se você falar sempre a verdade, você não precisa ter medo de nada. Os seus caminhos e os seus passos serão firmes. Cuide muito do que você fala, porque você vai se fartar do que você falar. Se você falar muitas palavras boas, muitas pessoas vão querer ajudar e recompensar você, então você vai se fartar do bem. Se você falar muitas tolices, você também vai colher uma grande fartura do mal, porque as pessoas vão devolver aquilo que você fez com relação a elas. O versículo 4 fala a respeito da mulher virtuosa, que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, a mulher que tem virtudes. Quais são as virtudes? Se você quiser conhecer mais virtudes a respeito da mulher, leia depois o capítulo 31 de Provérbios. O capítulo 31 fala a respeito da mulher virtuosa. Mas algumas coisas que nós podemos dizer da mulher virtuosa é que a mulher virtuosa, ela ama o seu marido. Ela o ajuda com relação aos trabalhos da sua casa. Ela assume
as responsabilidades e o compromisso em cuidar bem do seu marido e também dos seus filhos. Ela também se preocupa em buscar um trabalho que auxilie nos recursos da família. Tem muitas pessoas que dizem que a Bíblia fala a respeito da mulher que deve ficar apenas com os trabalhos domésticos. Mas quando você abre o capítulo 31 de Provérbios, lá está escrito que a mulher virtuosa é aquela que empreende, que ela faz as suas costuras e que ela põe essas costuras para vender, que ela fornece cintos para os mercadores, ou seja, ela produz cintos e ela vende para que os comerciantes possam colocar nos seus negócios. O capítulo 31, portanto, mostra que, ao contrário do que as pessoas falam, a mulher, de acordo com os princípios da Bíblia, não foi designada para ficar exclusivamente cuidando das coisas da casa. Mas ela também pode, e o texto até fala que a mulher virtuosa é aquela que empreende, é aquela que cria produtos e vende, é aquela que traz riqueza para a sua família e que também cuida, ao lado do marido, das coisas que são ligadas à família. Então a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, porque o marido que pode contar com uma mulher virtuosa tem essa honra. Quando ele fala de coroa, quem usa a coroa são reis e rainhas. Reis e rainhas são pessoas que têm honra. Então o marido que tem uma boa mulher, ele tem essa honra. Mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. A mulher que trai, engana, coloca toda a responsabilidade pelos cuidados da família nas mãos do marido. E se existe um acordo de que ela vai ficar em casa porque o marido assumiu o compromisso de cuidar de toda a questão financeira, ela não cuida da sua casa, essa vai ser um motivo de apodrecimento nos seus ossos. Parece uma coisa óbvia, mas o versículo está aqui para que você, que é homem, pense se a mulher com quem você está se envolvendo para um namoro tem virtudes ou se não tem. Se ela realmente é a pessoa com quem você vai querer estar pelo resto da sua vida. E numa aplicação prática, esse versículo está falando da mulher virtuosa. Mas a mulher também deve prestar atenção para verificar se o homem com quem ela está tomando conhecimento é um homem virtuoso. Você vai saber a respeito das virtudes dele de acordo com os valores de Provérbios. E você deve verificar se ele atende aquilo que você está buscando ou não. Se você perceber que ele tem alguma fraqueza, alguma coisa que não lhe atende, você precisa ver se você está disposta, no caso do homem, se você está disposto a levar adiante esse relacionamento, se você vai ter estrutura para suportar essa fraqueza, esse defeito, e até que ponto você está disposta a ajudar o outro a crescer. Ainda voltando na questão dos ímpios e dos justos, nós vemos no versículo 7 que os resultados dos ímpios e dos justos são diferentes. O versículo 7 fala: transtornados serão os ímpios e não serão mais. Transtornado significa ficar confuso, significa ficar sem sucesso, sem realização no seu caminho. Os ímpios serão transtornados, mas a casa dos justos permanecerá. Os resultados dos justos vão permanecer. O versículo 8 fala sobre livre-arbítrio. Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo, ou seja, de acordo com aquilo que você entende da vida.
e de acordo com aquilo que você fizer, você vai ser louvado. Agora, o perverso sempre vai ficar em desprezo. O entendimento do perverso é fazer o mal e coisas erradas. Então, ele não tem louvor nenhum para receber. A única coisa que o perverso tem para receber é o desprezo. Preste atenção, portanto, naquilo que você está fazendo da sua vida. Como nós dissemos no começo deste vídeo, no versículo 1, ame a disciplina. Estabeleça quais são os seus objetivos em relação à sua vida espiritual, financeira, familiar, conjugal, com quem você vai se casar, quanto aos seus investimentos, seus projetos em relação ao futuro, porque se você tiver entendimento e usar a disciplina na sua vida, você será louvado pelas suas decisões inteligentes. O versículo 9 fala que melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Aqui nós vemos mais uma vez a diferença entre os justos e os ímpios. Os justos, eles estão preocupados em fazer a sua parte todos os dias. Então, muitas vezes, ele não se estima como sendo o melhor na sua área. Ele não tem aquele orgulho, aquela soberba, aquela vaidade de pensar mais a respeito daquilo que realmente é. Então é melhor você se estimar em pouco, se estimar abaixo do que você realmente é, mas ter servos, do que aquele que vive falando, que faz isso, que faz aquilo, que pode muito, e que no final das contas mal consegue sustentar a si mesmo. E tem algumas pessoas que agem assim. Em tudo elas são melhores do que as outras. Em tudo elas dizem que são melhores. Mas elas mal conseguem se estabelecer. Versículo 10 fala sobre a misericórdia. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O justo, ele tem misericórdia tanto das pessoas e até pelos animais ele tem misericórdia. É isso que o texto quer dizer. Agora, o ímpio, mesmo quando ele faz alguma coisa boa, ele faz aquela coisa boa por uma intenção cruel. Se ele não mata alguém e trata bem uma pessoa, é porque dentro do coração dele ele deve estar pensando: esta pessoa vai ser útil para mim, para que depois eu possa praticar aquele ou esse crime. Então eu não vou matar essa pessoa. Eu vou tratar bem essa pessoa, porque essa pessoa vai ser a minha ponte de contato para eu conhecer aquela outra pessoa que ela conhece. Então veja, às vezes uma pessoa criminosa está tratando bem alguém e você pensa, ele não é tão cruel, porque tem algumas pessoas que ele atende bem. Mas o que o texto aqui nos fala é que o cruel, ele é cruel sempre. Quando ele faz alguma coisa por misericórdia ou mostra que está sendo bondoso, lá dentro do coração dele, ele está sendo bondoso porque ele tem uma segunda intenção. E essa segunda intenção é cruel. Versículo 11 nos fala a respeito de trabalho e preguiça. Fala que o que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos, os que ficam sem fazer nada, está falto de juízo, está sem juízo. Por que o que segue os ociosos está falto de juízo? Porque o versículo 24 completa aqui. Porque a mão dos diligentes dominará, porque quem está trabalhando vai conseguir resultados e vai prosperar e vai ser o patrão,
o empregador, o que tem o poder de tomar as decisões nas suas mãos. Agora, se você for ocioso, você não vai ter essas liberdades. E os enganadores serão tributários. Ser tributário significa ser servo, ser escravo, ser dependente de alguém. Então nós vemos quando lemos os versículos 11 e 24 que a Bíblia traz uma recomendação para que você seja alguém que se dedica ao trabalho e que você seja diligente, ou seja, que você desenvolva suas habilidades e que no curso do tempo você procure melhorar e ampliar os seus negócios para que você tenha domínio e tenha liberdade financeira, tranquilidade em relação a essa situação da sua vida. É mentira quando algumas pessoas dizem que Deus quer que as pessoas passem provações com dificuldades financeiras. O texto aqui fala claramente que, se você for diligente, você dominará. Se uma pessoa que não serve a Deus e até é ateu, no seu trabalho, fizer o seu trabalho de maneira diligente, ela prosperará. Porque esse texto está revelando que na terra existe um princípio. Se você trabalhar e for diligente, você vai dominar. Quer seja cristão, quer seja ateu. A diferença é que o ateu não terá o relacionamento com Deus e ele também não terá à sua disposição a salvação quando o Senhor voltar. Mas enquanto ele estiver na terra e for diligente no seu trabalho, ele dominará. Inclusive, dominará sobre os cristãos. Aquele cristão que se entrega para a preguiça e que não é diligente, esse cristão vai ter a salvação. Mas na terra ele será tributário, por não estar fazendo a sua parte. Como nós lemos no versículo 14, o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Essa é a lei da semeadura. Completando a ideia do trabalho e da preguiça, o versículo 27 fala que o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Veja que está dizendo, preguiçoso não nem assará a sua caça. Não assará a sua caça significa não fará o que deve ser feito. Mas porque o bem precioso do homem é ser diligente. É ser diligente. Então essa é a diferença entre o ímpio e o justo, onde a preguiça é o caminho do ímpio, o que faz a coisa errada, e ser diligente é o caminho do justo. Agora nós vamos para o versículo 12. Deseja o ímpio a rede dos maus. O ímpio, ele deseja fazer a coisa errada, ele deseja estar juntamente com aqueles que fazem o mal. Mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Agora, o justo, ele se preocupa em trabalhar, ser disciplinado, fazer o que tem que ser feito todos os dias. Então, ele planta raízes. O justo, ele não tem tempo de ficar gastando a sua vida com amizades que não vão frutificar em nada. O tempo do justo é dedicado para ser disciplinado em alcançar os seus resultados. Versículo 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então aqui o ímpio, o tolo, ele não escuta o conselho. Ele acha que ele sabe tudo e que o que ele está fazendo está correto. Ele não para avaliar se o seu caminho está correto ou não. Agora, o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Sábio, quando ele ouve um conselho, ele avalia e verifica se deve ou não seguir o conselho. O versículo 16 fala a respeito da ira, que a ira do louco se conhece no mesmo dia. Em outras palavras, o louco, o ímpio, o tolo,
é aquele que fica com raiva e que fica inquieto com qualquer coisa muito rápido. Aquele que não tem domínio próprio. Se você age assim, você terá dificuldades no seu casamento, para encontrar uma boa pessoa, para se relacionar com a sua família, para se firmar em um emprego, para contratar pessoas. Você precisa desenvolver o seu domínio próprio. Precisa se preocupar com exercícios de paciência, conversar com um profissional da psicologia de repente, que possa lhe ajudar, lhe auxiliar, se você é aquelas pessoas que dizem aí de pavio curto. Muitas vezes você precisa engolir alguns sapos, porque quando você fica em silêncio e engole alguns sapos, você depois consegue corrigir a situação. Porque a palavra que foi lançada, ela não vai voltar. Tem muitas pessoas que perdem uma amizade, um casamento, um relacionamento porque falaram coisas que deveriam ter ficado quietas. Então você precisa avaliar se vale a pena você ser um louco que fala tudo que vem na cabeça o tempo todo e mostra logo a sua ansiedade, raiva, preocupação, inquietação. E a parte B fala, mas o avisado encobre a afronta. Ou seja, ele sofre muitas vezes a afronta. Muitas vezes ouviu uma palavra que nem merecia ouvir, mas ele avalia. Se a pessoa que te fala alguma bobagem é um tolo, por que você vai ouvir essa pessoa? Por que você vai ouvir, por exemplo, alguém que está na rua e que diz uma palavra indevida para você? O que você vai ganhar com isso? Você não conhece a pessoa, você não vai ver essa pessoa nunca mais na sua vida. Você vai se dar ao trabalho de responder essa pessoa dizendo: eu não levo desaforo para casa? Você precisa prestar atenção se vale a pena você desgastar-se com o que não vale a pena. Versículo 20: engano há no coração dos que maquinam mal. Quem maquina o mal sempre está pensando numa forma de enganar os outros. Mas alegria tem os que aconselham a paz. O texto está dizendo que se você aconselhar as pessoas para que elas alcancem a paz, para que elas encontrem a solução dos seus problemas, você vai ter alegria. Você vai receber alegria na sua vida. Versículo 21, nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Nenhum agravo virá ao justo, porque o justo sempre faz as coisas certas. Então a raiz deles vai prevalecer. Agora os ímpios ficam cheios de mal porque é isso que eles plantam. No versículo 25 está escrito que a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Ou seja, solicitude é preocupação, ansiedade. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Se você encontra alguém que está preocupado, ansioso, aflito ou angustiado, veja qual é a boa palavra que você pode dar para essa pessoa para que ela se alegre. E se você é a pessoa que está preocupada, ansiosa, angustiada, não se deixe abater. Abra a Bíblia. Converse com Deus. Quando você abrir a Bíblia pedindo antes uma palavra, você receberá uma boa palavra. Porque Deus, ele sempre tem uma boa palavra para você. E se você estiver em dúvida, leia o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus não vai deixar faltar aquilo que você precisa. Você está se preocupando à toa. Você está com medo do futuro à toa. Gaste o seu tempo presente falando com Deus e dizendo: Deus, eu sei que o Senhor está comigo e eu sei que essa situação já está sob controle. E comece a listar o que eu posso fazer para resolver isso o mais rápido possível. Ao invés de se deixar, de se entregar
para a preocupação, para a ansiedade, ocupe-se de anotar em um papel formas de resolver a situação. Se você não consegue pensar porque está bloqueado nesse momento, pense: com quem eu posso conversar, que tem sabedoria e que pode me dar auxílio nesse momento? Procure um amigo, uma amiga, uma pessoa que tem preparação para resolver. Ficar ansioso com solicitude não vai resolver o seu problema, mas arregaçar as mangas e ir atrás vai resolver. Verso 26. O justo é um guia para seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O justo, ele faz a coisa correta, então ele pode dar conselhos e ajudar os outros. O ímpio não só não pode dar conselhos para os outros, como ele próprio erra, ele próprio tomba, ele próprio cai nas suas ciladas e nas suas próprias armadilhas. A conclusão dessa leitura que nós fizemos, começando no versículo 1, que fala sobre a importância de ter disciplina, é que se você for disciplinado, fizer as coisas corretas, escolher o caminho dos justos, escolher os seus pensamentos, as suas palavras, escolher tomar decisões corretas, desejar o bem, ouvir o conselho, ter paciência e não ficar irado de maneira fácil, desejar a alegria do próximo, então você será bem-sucedido. Tenha disciplina, escolha o caminho dos justos, de acordo com o que nós meditamos hoje, porque no versículo 28, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Vale a pena você andar no caminho da justiça porque você receberá a vida. E nesse caminho não existe morte.